O episódio mais forte da temporada até agora. O 7º episódio de It, Bem-vindos a Derry, ao mesmo tempo que foi esclarecedor, foi também muito triste. Finalmente descobrimos a origem da coisa como o Pennywise palhaço assassino, vimos a consequência do Halloran ter entrado no caminho dele e também foi o episódio que nós tivemos que dar adeus a mais uma criança. Agora foi a vez do Rich partir. Fala galera, como é Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo da minha cobertura de It, Bem-vindos a Derry. Estou fazendo a cobertura completa da série por aqui, então toda semana tem aqui no canal a análise do episódio da semana. Portanto, se você está assistindo a série, está gostando e está gostando dos meus comentários também, eu peço para você não perder tempo. Já se inscreve no canal se você não está inscrito e ativa o sino de notificação também para ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Eu sempre peço para vocês me seguirem no Instagram, assim vocês acompanham o conteúdo que eu levo para lá. E se você treina, faz academia e quer comprar seus suplementos e acessórios de treino com desconto, utiliza o cupom Matheus no site da Growth, que você também ajuda na criação de conteúdo por aqui. O segredo escondido nos filmes foi finalmente revelado na série e esse episódio mostrou pra gente a origem do Pennywise. A gente já tinha visto antes na série a origem da coisa, né, como essa criatura cósmica, mas esse episódio mostrou pra gente o motivo da coisa ter escolhido a forma do palhaço Pennywise como a sua forma oficial. Vimos que em 1908 o palhaço Pennywise original se apresentava com a ajuda da sua filha, que ficava ali ajudando nos efeitos sonoros. A gente viu, né, que as crianças elas ficavam completamente hipnotizadas por aquele espetáculo e elas eram muito atraídas pela figura do Pennywise. Nessa época, a coisa ainda não tinha uma forma muito bem definida, ela assumia qualquer forma, inclusive nesse dia, durante essa apresentação, a coisa estava utilizando a forma de um garoto. E vimos nessa cena a coisa assistindo essa performance de longe. À noite, a coisa foi falar com o palhaço Pennywise porque ele ficou interessado pela forma como as crianças eram atraídas para a figura dele. Por isso que naquela cena ele atraiu o Pennywise para a floresta e acabou devorando o seu corpo. A coisa conta para a senhora Kirsch que devorou o pai dela, mas que ele ainda consegue sentir o pai dela dentro dele, que ele está esticando a mão tentando alcançar a sua filhinha. Essa fala é muito importante. E nós já explicamos por aqui o motivo da coisa mirar crianças, né? A coisa gosta do medo, a coisa se alimenta do medo. O medo das crianças é um medo mais palpável e esse medo deixa a carne das crianças mais saborosas. Esse medo funciona como tempero. Então, naquela cena, ele viu que as crianças eram atraídas para a figura do palhaço Pennywise e ele resolveu utilizar essa forma e subvertê-la. Utilizar algo que as crianças admiravam muito, que elas ficavam hipnotizadas, para algo que as amedrontaria. E aí sim, com esse medo crescente na carne dessas crianças, seria a refeição perfeita, a refeição mais saborosa para a coisa. Agora, essa cena do massacre ao Black Spot foi a cena mais forte da série até agora. Sério mesmo, eu terminei de assistir o episódio e eu ainda estava catatônico pensando nessa cena. E essa cena, ela nem durou muito. A cena, né, o incêndio acabou, ainda faltava mais 30 minutos para o episódio terminar, só que nem parecia. Pela força que a cena teve, parece que a cena tomou quase todo o episódio. Que cena triste. Os racistas trancaram ambas as portas e atearam fogo no Black Spot com todo mundo dentro, porque aquelas pessoas ali dentro não valiam nada para eles. Sim, o objetivo inicial era pegar e matar o Hank Gorgon, mas matar todos os outros negros que ali estavam foi apenas divertido para eles. Vale notar que a mulher branca que estava ali dentro se divertindo, ela foi retirada do lugar antes do caos acontecer. E foi um verdadeiro massacre. O fogo estava tomando conta de tudo, não tinha luz, o caos começou, o ar estava ficando denso, a temperatura estava subindo, as pessoas não enxergavam direito, não tinham como sair, estava todo mundo querendo lutar para sobreviver e as pessoas que chegavam próximas às janelas eram alvejadas por tiros. Foi um plano muito cruel e um plano muito efetivo dos racistas também. Com o caos reinando lá dentro, ninguém conseguiria lutar contra eles. Estava escuro, estava tudo queimando, eles só precisavam ficar do lado de fora mesmo, atirando para dentro para matar o maior número de pessoas que eles conseguissem, e foi isso que eles fizeram. Vimos que houve a confirmação inicial de 23 mortos, mas que esse número pode aumentar. No livro It, esse massacre no Black Spot culminou em 60 mortes. A série adaptou isso de maneira diferente, até por conta de custos de produção mesmo. O grande herói desse episódio foi o Halloran, porque mesmo sabendo do custo que teria pedir ajuda dos mortos para salvar as crianças, ele foi lá e o fez. Vimos nesse episódio que o Dick Halloran foi a única pessoa que conseguiu ali encontrar uma saída alternativa do Black Spot através daquele túnel subterrâneo.
Desde que a coisa abriu as caixas mentais que o Dick Hallorann prendia todos aqueles espíritos, ele tem visto pessoas mortas o tempo todo, mas ele ignora esses mortos e os mortos o ignoram de volta. O espírito da chefe indígena guerreira estava ali olhando para ele e ele decidiu falar com ela. Ele poderia ignorá-la, entrar no túnel e ir embora, mas ele decidiu pedir ajuda ativamente a ela, sabendo que isso o tornaria visível aos outros mortos. O Pennywise até ri da cara dele, né, perguntando se ele tá vendo coisas, porque essas coisas agora o veem também. E a gente está vendo como que isso está sendo ruim para o Dick Hallorann, né? O barulho, o suplício e o apelo dos mortos não cessa nunca. Os mortos agora o veem como uma ponte. Os mortos agora veem ele como um meio de alguém que pode talvez ajudá-los e ficam em cima dele, não param de falar com ele um segundo. E isso está o levando à loucura. E isso é a prova que ter o brilho pode ser bom e pode ser ruim, né? A parte boa do brilho é você ter essas habilidades mentais, é você ter essa sensibilidade aflorada. O Dick Hallorann conseguiu salvar as crianças por conta do brilho. O Dick Hallorann conseguiu concluir essa sua missão de achar um dos pilares para os militares. No final foi ruim, mas para ele foi bom, sabe? Ele concluiu a sua missão. Só que tem um lado ruim. E o custo para ele está sendo alto demais. Enfim, com a ajuda da chefe indígena guerreira, ele conseguiu salvar o Hank Gorgon, a Roni e o Will. Mas o Rich e a Marge, infelizmente, não conseguiram ser retirados porque o teto caiu ali bem na hora. Precisamos falar do quão triste que foi a cena do Rich com a Marge. Eu já esperava que o Rich fosse morrer, tá? Na verdade, eu esperava que ambos morressem, mas a forma como a cena foi construída, a forma como tudo foi feito, me quebrou muito. O Rich percebeu que não tinha mais escapatória e saída desse lugar. O teto estava desabando, não tinha o que eles fazerem. Ambos poderiam morrer ali a qualquer momento. Então ele encontrou aquela caixa, ludibriou a Marge para a Marge entrar ali dentro, aprendeu e protegeu o corpo da Marge com o seu próprio corpo. A cena dele se declarando para ela e dizendo como que ele ficou encantado quando a viu pela primeira vez foi muito linda. Marge percebeu que ela estava perdendo um amor muito puro. Ela percebeu naquele momento que ele estava se sacrificando por ela e ela se declarou para ele primeiro. Ela disse que o amava. Ele estava fazendo tudo por ela, sabe? Ele fez a maior prova de amor que alguém pode fazer por uma outra pessoa. Ele estava dando a vida dele para salvar a vida dela. Não teria como a Marge não o amar depois disso. E é claro, ele respondeu dizendo que a amava também. Essa cena foi muito bonita, mas foi uma cena muito triste. E depois, né, que o incêndio terminou, a cena da Marge indo lá abraçar o cadáver dele, ele de olho aberto ainda, chegando o Will, chegando a Roni. Pô, foi um episódio todo muito triste. Repito, esse foi o episódio mais forte da temporada. A Lily, por um outro lado, ela foi poupada nesse episódio, né? Como ela não foi ao Black Spot, ela ficou a salvo em casa. Mas aí quando a Roni e a Marge foram até a casa dela para contar para ela do que tinha acontecido com o Rich, elas a encontraram totalmente desorientada. Aparentemente o Pennywise finalmente conseguiu entrar na mente dela e conseguiu quebrá-la. Pode ser isso, ou pode ser que essa proximidade com a adaga mágica dos indígenas que está afetando a mente dela. O que vocês acham que é? É a adaga ou é o Pennywise que finalmente a quebrou? E tivemos a cena épica da Ingrid Kirsch finalmente descobrindo que a coisa não é seu pai. Ela revelou que ela planejou todo esse massacre ao Black Spot porque com tanto medo, com tanta morte, com tanta destruição, ela sabia que o pai dela não se conteria e que ele iria aparecer ali. E ele apareceu. Importante notar que ele estava ali dentro do Black Spot, as pessoas estavam com medo de morrer, com medo das chamas, e ele estava lá devorando e se alimentando da carne delas. Ele do lado de fora também se alimentou. Ele matou o marido da senhora Kirsch, né, o açougueiro, o Stanley, utilizando a própria cutela que ele usava no açougue. Essa cena mostra que a coisa mata quem ela quiser. Ela só gosta de ficar assustando e temperando as crianças antes justamente para isso, né, para temperar e deixar a sua carne mais saborosa. Mas se ela quiser matar, ela pode matar. Aqui com o açougueiro, né, o Sr. Kirsch, foi assim. Ela matou o cara sem o amedrontar antes. O Sr. Kirsch morreu sem nem ter ideia direito do que estava acontecendo. Mas quando a coisa a parabeniza pelo massacre e diz que agora ele vai dormir, a Periwinkle tenta impedir ele de ir embora e o olhar que o Pennywise dá a ela faz ela perceber que aquela criatura não é seu pai. Demorou, hein, filha? Demorou apenas 54 anos para você perceber isso. Mas o que a coisa disse para ela aqui nessa cena é muito importante. Ele disse para ela que ele é o pai dela, sim, que ele sente o pai dela dentro dele, que o pai dela está esticando a mão,
tentando alcançar a sua filhinha. E a coisa está falando a verdade, porque quando a coisa devora as suas vítimas, não é apenas a carne das vítimas que ele ingere, ele também ingere a alma dessas pessoas, sabe? E a sua essência. É importante a gente entender o que são as Deadlights e o que aconteceu com a Ingrid Kirsch e com o Will depois que eles colocaram os seus olhos em algo que a mente humana ainda não é capaz de compreender. Porque sim, as Deadlights, essas luzes que nós vimos quando o Pennywise abriu a cabeça para Ingrid Kirsch e para o Will no final do episódio, são o Pennywise. O Pennywise é essa criatura cósmica que veio de outra dimensão e que na Terra ele assume a forma que quiser. Mas as Deadlights é a forma original da criatura, é a criatura. E essa forma original dele é uma forma que a mente humana é incapaz de compreender. Por isso que quando olhos humanos veem aquilo, as pessoas ficam catatônicas. Seus olhos ficam brancos, elas começam a flutuar, elas perdem a consciência e dependendo do tempo que elas ficam ali olhando para a forma original da coisa, elas podem até morrer. As almas das vítimas da coisa, quando essas vítimas morrem, essas almas elas não seguem em frente, elas não vão para o céu ou para o inferno, elas vão para as Deadlights, elas viram parte da criatura. Por isso que lá no filme It, quando a Beverly olha para as Deadlights, ela ouve vozes. E essas vozes que ela está ouvindo são vozes de vítimas da coisa de ciclos anteriores. São almas que viraram parte da coisa, são almas que estão aprisionadas ali, incapazes de seguir adiante. Então, quando o Pennywise disse para Ingrid que ele consegue sentir o pai dela tentando alcançar a superfície, ele estava falando a verdade. No filme It, o Pennywise ele fala, aquela infame frase: você vai flutuar também, utilizando essa frase como ameaça. E ele está dizendo exatamente a mesma coisa. Em breve, aquela criança vai flutuar, vai para as Deadlights. A sua alma vai fazer parte dele. Vocês já repararam que quando a coisa assume a forma de alguém que ele matou, que ele devorou, ele vira de fato a pessoa? A gente viu isso quando ele estava lá com o Matt Clements. Ele era o Matt Clements, ele tinha as memórias do Matt Clements, ele tinha a essência do Matt Clements e todo mundo acreditou que era o Matt Clements. Mas na cena do esgoto, quando a coisa vira a Charlotte, ele não tinha a essência da Charlotte. Por isso o Leroy percebeu que aquela não era a sua esposa, entende? A coisa possui a essência das vítimas que ele devorou. E vimos que os militares fizeram merda mais uma vez, Ao descobrir onde estava a localização de um dos pilares que mantém a coisa presa ali dentro daquela área de Derry, eles tiraram o troço de lá e foram lá e o destruíram. O Pennywise ele estava quase entrando em hibernação, ele estava quase indo dormir por mais de 27 anos, mas ele sentiu essa liberdade e foi correndo infernizar a vida do Will. Eu fiquei com muita raiva do General Shaw nesse episódio. A Rose deveria ter deixado ele morrer lá atrás, quando ele era criança, assim ele não teria feito a maior burrada da sua vida tentando transformar o mundo em Derry. A gente sabe dos filmes que a coisa continua aprisionada em Derry, A coisa não vai visitar outros lugares, em outros estados, a coisa continua ali. Então, o que eu acredito é que eles vão utilizar a adaga que está com a Lily como um dos pilares. Então, os indígenas devem conseguir recuperar essa adaga que está com a Lily e aí eles vão enterrar essa adaga em um outro lugar oculto dos militares e aí sim a gaiola da coisa voltará a ficar completa. E vocês repararam que a história oficial é que o Black Spot, pegou fogo, se incendiou por conta de eletricidade e que o Stanley Kirsch, ele morreu porque ele foi lá tentar ajudar as vítimas? É bizarro como tragédia em Derry é tratado como nada. O locutor do rádio, inclusive, contando essa notícia com uma animação na voz que nem casa com a notícia que ele está contando. Parecia que ele estava comentando a previsão do tempo. Inclusive, depois de falar da tragédia, ele chamou mesmo o Homem do Tempo. Bizarro. Derry é uma cidade doente. Mas é isso, eu vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui nos comentários o que vocês acharam desse episódio, que eu sempre gosto de ler o comentário de vocês. Deixa o like, por favor, porque o like me ajuda pra caramba. Clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir os meus vídeos anteriores. É isso, tchau e até o próximo vídeo.